Capítulo 5. Edificadas em Cristo. Quando estava no 7º ano do ensino fundamental, conheci Jordan Knight. Nos bastidores do show do New Kids on the Block, ele me perguntou se deveria se barbear antes de entrar no palco. Você já está tendo um troço? Eu tive. Minha amiga conseguiu ingressos para os bastidores e nós conhecemos Jordan Knight e Donnie Wahlberg. Para Jane, na época de 11 anos de idade, foi uma completa euforia. Quer dizer, eu realmente toquei no rosto do Jordan. As paredes do meu quarto estavam cheias de posters do Nob. Eu tinha lençóis do Nob, fitas cassetes, uma toalha de praia, uma lancheira. Tive até um chapéu fedora preto, igualzinho ao dos integrantes do New Kids, que eu usava orgulhosamente no shopping. Talvez você tenha tido a mesma experiência com os Backstreet Boys, ou com o NSYNC, ou com o Boys Segunda Man. Minha filha mais velha teve uma queda pelo One Direction. O que há com as boy bands? Elas exercem um poder especial sobre as meninas pré-adolescentes. Ficamos apaixonadas, até mesmo obcecadas. Ninguém teve que nos convencer a amar essas bandas. Não foi necessário que nos dissessem as muitas virtudes delas, nem tivemos que frequentar aulas para aprender todas as qualidades excelentes delas. Assim como mariposas atraídas pela luz, voamos como enxame sem nenhuma instrução. Isso era natural e automático. Podem ter se passado 30 anos desde o meu momento nos bastidores com Jordan Knight, mas ainda sou atraída por coisas que adoro. Algumas dessas coisas são superficiais, como lustres de ferro preto que gostaria de ter na minha sala de jantar, ou a nova coleção desta estação de roupas esportivas, ou uma nova bolsa de couro. Algumas coisas que eu adoro são um pouco mais significativas, como os livros da minha lista de desejos na Amazon e o desejo por um estilo de vida saudável. Outros objetos do meu afeto são verdadeiramente importantes, como a visão que eu tenho de um lar pacífico, noites de jogos com minhas filhas, o ministério lado a lado com meu marido, conversas espirituais profundas com as mulheres em minha vida, férias de descanso com meus amados e o equilíbrio perfeito entre vida e trabalho. Todas nós naturalmente adoramos alguma coisa ou muitas coisas. Você, eu e todos os demais seres humanos no planeta temos uma ideia do que queremos. O autor James K. Smith diz: ser humano é ficar animado e ser orientado por alguma visão de boa vida. Ser humano é ser amante e amar algo maior. Ele diz que o coração é semelhante a uma bússola. Aponta automaticamente para o norte verdadeiro, isto é, para qualquer coisa que queiramos, amemos ou que possamos antever. Assim como um ímã, o objeto do nosso afeto nos atrai para si. Não precisamos ser ensinadas a ir até o ímã, naturalmente vagamos naquela direção. O que você quer? Logo no início de seu ministério, Jesus voltou-se para os seus discípulos que estavam começando a segui-lo e perguntou-lhes: o que vocês querem? João 1:38, NVI. Algumas traduções dizem: que buscais? Ara, ou o que vocês estão procurando? NA. Jesus fez essa pergunta durante seus primeiros momentos juntos, porque sabia que eles estavam inclinados a seguir o que quisessem ou amassem. Ele queria que os discípulos identificassem o que estavam procurando. Ele sabia que o coração é a fonte da vida, Provérbios 4:23. Vivemos daquilo que sai do coração, Lucas 6:45. A vida é vivida em minutos que se somam a horas, dias e anos. O que mais amamos a cada minuto é o que impulsiona a nossa ação no presente. Esses minutos se acumulam, um após o outro. A vida é a culminação de nossos desejos momentâneos. O que quer que os nossos corações amem a cada minuto nos conduzirá por uma vida inteira. Nós somos o que amamos. Cada uma de nós deve, portanto, perguntar: o que eu amo? O que eu mais amo nesse momento? Jesus nos chama a amar a Deus e a amar o próximo acima de todas as coisas. Mateus 22:36-40. Então nos deparamos com problemas quando amamos outras coisas mais do que essas. O problema não é necessariamente o de amarmos certas coisas, é que muitas vezes não amamos o suficiente as coisas certas. Por exemplo, se amo a mim mesma, a minha agenda e a minha conveniência mais do que amo o meu próximo, então não estarei disposta a oferecer ajuda quando necessário. Não poderei, por exemplo, olhar o filho de uma amiga enquanto ela vai ao médico, reservar um tempo no calendário de nossa família para servir em nosso banco de alimentos local uma vez por mês, ou passar alegremente uma manhã por semana com meu pai doente no asilo onde mora. Ou se me amo mais do que amo o Senhor, passarei mais tempo aperfeiçoando minha própria imagem, meu próprio lar e meu próprio trabalho ao invés de conhecê-lo melhor através da oração, do tempo na palavra e da adoração.
O problema não é que eu amo ter a minha programação, ou trabalhar arduamente, ou ter uma boa casa, ou mesmo que amo a mim mesma necessariamente. O problema é que não amo nem Deus nem meu próximo o suficiente. E meus amores estão fora de ordem. Imãs culturais, os objetos de nosso amor são mais capturados do que ensinados. Ninguém precisa me ensinar a desejar um lustre de candelabro melhor em minha sala de jantar. Eu quero um novo lustre porque vejo lustres mais bonitos nas casas de outras pessoas, nas capas de revistas de design de casas e quando assisto ao canal de reformas HGTV. Os lustres mais bonitos estão ao meu redor, e fazem meu lustre atual parecer feio. Estou imersa em uma cultura de coisas bonitas para casa. Eu as vejo, eu falo sobre elas com meus amigos. Eu as desejo. A Amazon e o Google sabem disso bem. Recentemente estive na casa de uma amiga para a nossa comunidade evangélica, a versão de nossa igreja de pequeno grupo ou grupo comunitário. O sinal do celular estava ruim, por isso conectei o Wi-Fi dela em meu telefone. No dia seguinte, meu feed do Facebook estava cheio de anúncios sobre o mesmo tapete na sala de estar da minha amiga. Não apenas seu tapete, mas também a luminária e a cadeira dela. A internet sabia onde eu havia estado e que eu veria aquele tapete lá porque ele havia sido encomendado do endereço de IP dela. A internet sabia que eu iria gostar do que vi, e me deu a chance de comprá-lo no dia seguinte. A Amazon, o Google e o Facebook sabem que nós, humanos, somos míopes. Vemos, vivemos e amamos o aqui e o agora. Para nós é difícil imaginar uma boa vida que esteja fora de nosso entorno imediato. Smith diz: podemos não perceber as formas como estamos sendo treinados secretamente para a fome e a sede por ídolos que nunca podem satisfazer. Portanto, se nossos corações são como uma bússola e se alinham naturalmente àquilo que amamos, então o trabalho do cristão é constantemente voltar essa bússola para o seu verdadeiro norte, para o próprio Deus, o único que pode realmente satisfazer a você e a mim. Somos propensas a vaguear, portanto, devemos renovar. Quando minha família se mudou do Japão, eu havia passado mais tempo em minha vida dirigindo do lado esquerdo da estrada do que do lado direito. Quando nos mudamos para países onde se dirige do lado direito da estrada, muitas vezes eu me aproximava do meu carro e entrava pelo lado direito em vez de entrar pelo esquerdo. Acabei no banco do passageiro, quando deveria ser o motorista, por mais vezes do que gostaria de admitir. Se eu estivesse sozinha, dava uma boa risada. Se estivesse com minhas filhas, elas definitivamente davam boas risadas. Eu estava propensa a entrar pelo lado direto do carro porque era isso que eu estava acostumada a fazer. Essa era a minha intuição. Era natural, mas entrar pelo lado direito estava errado. Eu tinha que me reeducar para entrar pelo lado esquerdo do carro quando ia dirigi-lo. Da mesma forma, somos propensas a amar a nós mesmas e outras coisas mais do que amamos a Deus. Portanto, temos que nos reeducar constantemente. A Bíblia chama isso de renovação da mente. O apóstolo Paulo sabia que somos facilmente influenciadas pelos ímãs de amor culturais que nos rodeiam. Ele sabia que o ar cultural que respiramos não nos apontaria de volta ao nosso amor supremo, que é o próprio Deus. Assim, ele instruiu a igreja primitiva a renovar sua mente. Em sua carta aos Romanos, Paulo disse: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Ele disse aos Efésios: vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4:23. Renovar vossa mente é ser edificado em Cristo. Colossenses 2:7. Objetos indignos puxarão constantemente a bússola de nosso coração na direção deles. Portanto, renove-se e lembre-se do que é verdadeiro. Lembre-se de quem é a fonte da sua vida e da sua respiração. Lembre-se do seu Criador, sustentador e do doador da verdadeira alegria. Renove sua mente. Lembre a si mesma. Ensaie a verdade uma para a outra. Assim como você se enraizou em Cristo, também edifique a si mesma em Cristo, ao renovarem suas mentes. Paulo queria que os primeiros cristãos se concentrassem nas coisas do alto. Ao invés de simplesmente se comportarem, ele queria que eles contemplassem a Deus. Ele disse aos Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Colossenses 3:1 e 2. Em outras palavras, Paulo diz que devemos tirar nossos olhos e coração daquilo que enxergamos e devemos olhar para cima. Ele quer que paremos de olhar para o nosso próprio umbigo e que contemplemos o nosso Deus. Nós calibramos o coração para o nosso amor supremo quando olhamos para Deus, não para a paisagem temporal diante de nós.
Devemos ser intencionais acerca de onde nosso coração e mente vagueiam, porque um coração errante tem amores desordenados. O coração gravita naturalmente em direção ao que é visto, ao que é instantâneo, ao que é gratificante no momento. Para colocarmos nossos amores adequadamente em ordem, devemos fixar nossos olhos em Jesus. Horários, orçamentos e afins. Você já notou que o autocontrole gera autocontrole? E o contrário, que indulgência gera indulgência? Eu já vi esse fenômeno acontecer em minha própria vida. Quando me mantenho dentro do orçamento financeiro mensal de nossa família, também é mais provável que me mantenha dentro dos limites do meu calendário, comprometa-me com minha rotina de exercícios e coma de acordo com uma dieta balanceada. Parece que uma área de autocontrole em minha vida leva a um maior autocontrole nas demais. E quando saio dos limites em um ponto, acabo saindo em outros também. As rotinas, os horários e os orçamentos são coisas benéficas. Nós franzimos o senho para eles porque não gostamos de ser restringidas, mas sabemos que são bons para nós. Na verdade, sabemos que eles nos levam a uma maior liberdade porque não ficamos atoladas pela exaustão, pela dívida e pelo arrependimento. O rei Salomão, que recebeu de Deus sabedoria sobrenatural, disse: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbios 25 e 28. O limite do muro dá liberdade aos habitantes da cidade. Sabemos o bem que devemos fazer, mas não o fazemos. Sabemos que é melhor ficar dentro do orçamento, manter o ritmo das tarefas, comer de forma saudável, exercitar-se e dormir 8 horas por noite. Não é uma questão de saber o que é melhor, é uma questão de amar o que é melhor. Como filhas do iluminismo, temos a tendência de pensar que quanto mais soubermos, melhor seremos. Com que frequência repetimos clichês como conhecimento é poder? Essa filosofia também se infiltrou na igreja. Eu concordo com Smith que diz: muitas vezes abordamos o discipulado principalmente como um esforço didático, como se o tornar-se um discípulo de Jesus fosse em grande parte um projeto intelectual, uma questão de adquirir conhecimento. O conhecimento por si só não garante o crescimento cristão maduro por duas razões. A primeira é que somos mais movidas por nosso amor do que por nosso conhecimento. A segunda é que precisamos de um poder fora de nós mesmas para nos ajudar. Como disse C.S. Lewis, mesmo o melhor cristão que já existiu não agiu com o seu próprio gás. De onde vem a nossa ajuda? Nosso próprio gás se esgota. Não podemos confiar em nós mesmas para nos fazer amar a Deus mais do que qualquer outra coisa ou pessoa. Simplesmente não podemos fazer isso acontecer por vontade própria. Precisamos de um auxiliador. O salmista escreveu: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. SL 121.12. Esse salmo, em particular, está incluído em um grupo de 15 salmos, chamados de Cânticos de Romagem, escritos para Israel cantar ao subir o monte em direção ao templo, em Jerusalém, para adorar a Deus. O salmista levantou os olhos e olhou para o templo, onde Deus estava especialmente presente com seu povo. Ele reconheceu que precisava da ajuda do Senhor, mesmo para sua jornada de adoração. E eu e você também precisamos. Olhamos atentamente no capítulo 3 para as boas novas do Evangelho, como inicialmente nos arraigamos em Cristo por meio de nossa salvação. Reconhecemos que o Espírito nos atrai, Deus Pai, através de seu Filho e por seu Espírito, nos atrai para um relacionamento com Ele. E tudo isso é pela graça. Pela graça você e eu fomos salvas, não a partir de nossos próprios esforços. Isso é dom de Deus, Efésios 2:8. A graça não termina com a salvação. Não, você e eu precisamos dela também para a nossa santificação. Santificar significa tornar santo ou purificar do pecado ou consagrar. Usamos o termo para nos referir ao nosso crescimento à semelhança de Cristo. É a jornada de maturidade espiritual desde a salvação até o final de nossos dias. O que muitas vezes esquecemos, porém, é que não apenas a nossa salvação é pela graça, mas a nossa santificação também o é. Temos a tendência de ser como os cristãos gálatas. Eles foram salvos pela graça por meio da fé, mas depois tentaram ganhar mérito fazendo obras da lei. Em outras palavras, eles queriam se santificar com seus próprios atos, em seus próprios esforços, para o seu próprio crédito. Paulo lhes perguntou: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 13:3. Ele queria saber por que eles estavam tentando amadurecer através de seus próprios esforços uma vez que haviam sido salvos pelo atrair do Espírito através da graça. Você quase pode ouvi-lo dizer: vocês não podem fazer isso. Isso não é possível.
Foi o Espírito que o salvou e é o Espírito que vai santificá-los. Tudo é graça. Vocês foram salvos pela graça, e vocês crescerão pela graça. Nós também precisamos ouvir essas palavras. Somos rápidas para retornar a nós mesmas, ao nosso próprio gás, aos nossos próprios esforços. Mas essas coisas se esgotam. Semelhante a mim entrando repetidamente do lado errado do carro, nossa intuição é voltar à autoconfiança e autoajuda. Mas se quisermos ter algum sucesso na renovação de nossas mentes, precisamos da ajuda do Espírito. Precisamos levantar os nossos olhos e nos lembrar de que a nossa ajuda vem do Senhor. Paulo escreve aos Colossenses: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia de Cristo que opera eficientemente em mim. Colossenses 1:29. Paulo se afadigou. Ele labutou. Mas ele sabia que era a energia de Deus que trabalhava poderosamente dentro dele. Ele sabia de onde vinha a sua ajuda. À medida que você e eu procuramos ser edificadas em Cristo, também devemos nos lembrar de que é a energia dele que funciona em nós. Devemos levantar os olhos e nos lembrar de nosso auxiliador. Não podemos ter crescimento espiritual apenas através da nossa determinação. Não podemos amar a Deus apenas por nossa determinação. Precisamos da ajuda dele para nos fornecer essas coisas. Eu tive períodos de fé que pareceram muito secos. Já enfrentei dias e semanas em que não tive nenhuma vontade de orar. Ler a Bíblia me parecia uma tarefa, não uma alegria. Os esforços espirituais pareciam atividades repetitivas que estavam longe de dar vida. Já enfrentei dias em que não queria reconhecer o Senhor nem me envolver com Ele de forma alguma. Nesses dias, acho útil orar: Senhor, ajuda-me a querer-te. Na verdade, Senhor, eu preciso voltar a esse ponto. Ajuda-me até mesmo a querer-te querer. Alguns vales exigem esse tipo de oração. E tudo bem, porque a minha salvação e a minha santificação estão ambas enraizadas na graça. Ambas são obra do Espírito. É bom para mim levantar os olhos e me lembrar de que a minha ajuda vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. Mas nós, de fato, labutamos. Paulo não era, de forma alguma, passivo quando se tratava do seu próprio crescimento espiritual e do seu ministério de auxiliar os outros a crescerem. Vemos, em sua carta aos Colossenses, que ele labutava. Ele sabia que tudo o que ele fizesse era um presente da graça de Deus. Na base de seus esforços estava o entendimento de que o Espírito trabalhava nele. Ele detalhou isso quando escreveu aos Coríntios: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. Ele disse ao seu aprendiz Timóteo para que se exercitasse na piedade. 1 Timóteo 4:7. E Paulo orava para que a igreja em Éfeso conhecesse qual a suprema grandeza do seu poder, de Deus, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Efésios 1:19. Isso levanta a questão: como mulheres arraigadas em Cristo que desejam renovar suas mentes nele, de que forma realmente faremos isso? Quais são os passos práticos de nosso treinamento na piedade, o qual reconhecemos vir apenas pelo poder do Espírito? Seja renovada. Algumas práticas. No capítulo 2, exploramos o que significa ser criada à imagem de Deus. Você e eu carregamos o caráter e a bondade de Deus. Mas o pecado desfigurou a imagem de Deus em nós. Quando renovamos nossas mentes, nós rebobinamos e relembramos quem somos em Cristo. Como Smith escreve, o objetivo da nossa santificação é uma renovação do mandato da criação. Sermos feitos à imagem de Deus e depois enviados como portadores de sua imagem ao mundo e para o mundo. De que forma, então, pelo poder do Espírito, podemos buscar sermos renovadas ou edificadas em Cristo? As ideias abaixo não são um manual de instruções. Elas não são uma lista para obedecer a fim de alcançar certos resultados. Essas atividades são simplesmente os conduítes que tenho observado o Senhor usar para fazer seus seguidores crescerem durante as 2 décadas em que tenho estado no ministério. Confissão e oração. De suma importância para a renovação das nossas mentes é o alicerce da confissão. Como vimos no capítulo 4, a confissão é a porta de entrada da alegria. Devemos chegar à nossa labuta com a consciência de que somos inadequadas. Uma atitude de ser capaz de fazer as coisas baseada na autoconfiança soará oca, levará ao esgotamento e poderá até nos fazer sentir que Deus nos traiu porque não cumpriu a parte dele diante dos nossos esforços. Devemos primeiro e frequentemente confessar que sem Deus nada podemos fazer. João 15:5.
Na noite anterior à crucificação, Jesus veio consolar seus discípulos na sala superior dizendo: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." João 14, 16, 17 e 26. Jesus conhecia a necessidade deles, a nossa necessidade de ajuda. A oração assume muitas formas. Você e eu podemos respirar uma oração rápida em meio a um momento difícil e pedir ao Espírito para nos ajudar, assim como podemos oferecer uma oração rápida de louvor em meio à alegria. Podemos orar antes de abrir a Bíblia e pedir ao Espírito que ilumine sobrenaturalmente as nossas mentes. Podemos orar antes de nos encontrarmos com um amigo, com a família ou com um inimigo, pedindo-lhe que nos ajude a ser uma bênção e uma luz nessa situação. Podemos orar por um extenso período, um longo período de quietude pela manhã, em que trazemos tudo à mente diante do Senhor, ou uma oração à noite para repassar tudo o que ocorreu no dia. Podemos e devemos jejuar e orar de tempos em tempos. Seja o que for e como for que oremos, a oração nos faz lembrar de que somos fracas, mas Deus é forte, e de que precisamos dele a cada hora. A palavra de Deus. No chão do meu dormitório, chegando ao fim de mim mesma e do meu primeiro ano na faculdade, alcancei minha Bíblia empoeirada. E não foi nada menos do que sobrenatural. Deus, em sua misericórdia e bondade, teve compaixão do meu coração partido e me atraiu para si mesmo. Por causa do grande amor com que ele me amou, ele se revelou a mim em sua palavra. O autor do livro de Hebreus disse: "Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração." Hebreus 4:12. As palavras de Jesus no jardim do Getsêmani perfuraram a minha alma e o meu coração. Li a história da cruz, fiquei impressionada com o grande amor de Jesus por mim, e me compromete com o senhorio dele pelo resto dos meus dias. Paulo disse a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. A Bíblia é capaz. Por ser a palavra viva de nosso Deus vivo, ela é capaz de falar a todas as facetas de sua vida e da minha. Se quisermos saber quem é o nosso Deus, seu caráter, suas capacidades, sua história, as promessas que ele cumpriu no passado e as que ele fez para o futuro, devemos nos voltar para a palavra dele. Podemos conhecer o Criador do céu e da terra porque ele se fez conhecido a nós na Bíblia. Em seu importante e prático livro Mulheres da Palavra, Jane Wilkin diz: "O conhecimento bíblico é importante porque nos protege de cair em erros. Tanto o falso mestre como o humanista secular dependem da ignorância bíblica para que suas mensagens se enraizem, e a igreja moderna provou ser um terreno fértil para essas mensagens. A melhor maneira de você e eu conhecermos a Deus e discernirmos uma falsificação é conhecendo a palavra de Deus. Assim como um dia por semana na academia não nos tornará fisicamente em forma, também o tempo esporádico na palavra de Deus não nos tornará espiritualmente em forma. Não conheceremos realmente o seu conteúdo nem seremos transformadas pela palavra de Deus, a menos que investamos as nossas vidas nela." Wilkin diz: "Para obtermos instrução bíblica, devemos permitir que o nosso estudo tenha um efeito cumulativo, ao longo das semanas, dos meses e dos anos, para que a interrelação de uma parte da Escritura com a outra se revele lenta e graciosamente, como um pano de tirar pó que escorrega polegada a polegada, da face de uma obra-prima. Se você e eu vamos confiar no Senhor, precisamos conhecê-lo bem. E para isso devemos investir tempo lendo, estudando, memorizando e aplicando sua palavra. A Bíblia não é primariamente para a nossa informação, mas para a nossa transformação. Ela tem o objetivo, como diz o livro de Hebreus, de penetrar nossa alma e espírito, e discernir nossos pensamentos e as intenções de nossos corações. Se orarmos e confessarmos que precisamos do Espírito para nos ajudar, ele nos ensinará todas as coisas, João 14 e 26, enquanto estudamos sua palavra. Não apenas isso, mas ele nos treinará, nos fará completas e nos equipará para cada boa obra, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Embora estudar a Bíblia sozinha seja benéfico, estudá-la com o povo de Deus é especialmente poderoso. O povo de Deus, fomos feitas para viver em comunidade. É para o nosso bem que nos reunimos com outros. Para o cristão é crucial fazer do encontro com outros cristãos uma alta prioridade. Rosária Butterfield diz:
Viver em comunidade não é apenas agradável, é algo que salva vidas. De fato, a salvação de Butterfield veio através do tempo investido com o povo de Deus. Os cultos de adoração são projetados para a edificação do corpo de Cristo. A esposa do missionário e plantador de igreja Dave Gloria Furman diz: Deus decreta sua palavra para, de maneira eficaz, cumprir sua ordem através da pregação. O Novo Testamento nos instrui a aplicar-nos à leitura. A exortação ao ensino, 1 Timóteo 4:13. O meio de Deus fazer seus filhos crescerem é através do ajuntamento ordinário, mas poderoso, de semana em semana, para a proclamação pública da Bíblia, adorando-o por meio de cânticos, desfrutando da comunhão, nos unindo em oração e colaborando em outras atividades edificantes. Deus deu pastores e mestres, e outros líderes, à comunidade da igreja com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Efésios 4:12-14. Os dons espirituais, assim chamados porque são transmitidos pelo Espírito Santo que habita em nós, são destinados a serem exercitados no corpo e para o corpo. Você e eu fomos equipadas por Deus para servir nossos irmãos e irmãs em Cristo, e isso só pode ser feito quando nos reunimos. A reunião com o povo de Deus permite que nossos irmãos e irmãs em Cristo nos façam prestar contas se formos pegos em alguma transgressão e nos restaurem. Gálatas 6:1-5. Quando nos reunimos, podemos encorajar aos outros e edificar aos outros. 1 Tessalonicenses 5:11. De fato, há 59 mandamentos no Novo Testamento sobre como os cristãos devem tratar uns aos outros. Entre outras coisas, devemos nos saudar aos outros com um beijo santo. Romanos 16:16. Ser mansos e longânimos uns para com os outros. Efésios 4:2. E nos sujeitar aos outros no temor de Cristo. Efésios 5:21. Jesus disse: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor aos outros. João 13:35. Desde minha rendição ao Senhor há mais de 20 anos, tenho me reunido quase todas as semanas para cultos na igreja, estudos bíblicos femininos, pequenos grupos e momentos de oração com uma ou duas amigas próximas. Grande parte do trabalho do Espírito em nossas vidas é através de seu povo. A maturidade espiritual é um esforço comunitário. A renovação é transformadora. Você e eu estamos sendo moldadas, intencionalmente ou veladamente, pelo que quer que estejamos consumindo. Como diz o adágio, tornamo-nos aquilo que contemplamos. Como podemos obedecer ao chamado bíblico de pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra? Colossenses 13:2. Como você e eu podemos labutar com toda a energia do Espírito em nós, confessando nossa necessidade por Ele em oração, estudando Sua palavra e nos reunindo com seu povo? Ao nos comprometermos com essas práticas, seremos transformadas de dentro para fora. Seremos transformadas pela renovação de nossas mentes. Romanos 12:2. Você se lembra da Shannon do capítulo 3, minha amiga que conheceu a Cristo durante uma viagem missionária no Sudeste Asiático? Desde aquele dia providencial há mais de 12 anos, ela se comprometeu com essas práticas comuns que provocam mudanças extraordinárias. A manifestação externa da transformação interior do espírito na vida de Shannon inclui o início de um ministério para dançarinos em uma das comunidades mais exploradoras de nossa nação, tornar-se mãe adotiva internacionalmente, o ensino da Bíblia, a prática regular da hospitalidade a fim de alcançar pessoas em seu bairro e, recentemente, tornar-se uma mãe temporária. Pelo poder do Espírito, Shannon não apenas estava enraizada em Cristo, mas também labutou para renovar sua mente em Cristo. Ela confia em Deus porque o conhece como resultado de ler atentamente a sua palavra. A fé de Shannon é forte por causa da graça de Deus através do povo de Deus. Ela está verdadeiramente transformada. Minha obsessão pelo New Kids on the Block era tola e embaraçosa. Mas essa obsessão mostra como, de fato, somos transformadas por aquilo que amamos. Meu eu da escola secundária se conformava à cultura à minha volta sem qualquer problema. Meu contexto todo, as coisas que ouvia e das quais me cercava, pregava uma poderosa mensagem sobre o Nob, e eu caí nisso, intensamente. A boa notícia é que um amor muito melhor pode ser criado quando fixamos os nossos corações e as nossas mentes nas coisas corretas. E a coisa suprema é Jesus. Com a ajuda do Espírito, podemos colocar nossos amores em ordem. Quando estivermos enraizadas no Evangelho e renovarmos as nossas mentes no Evangelho, seremos transformadas pelo Evangelho.
Esse enraizamento e essa renovação são a forma como você e eu nos edificamos em Cristo. Isso é o que estabelecerá nossa fé e nos levará à alegria duradoura pela qual ansiamos. Perguntas para reflexão. 1. Se você estiver lendo este livro com um grupo, compartilhe sua própria obsessão embaraçosa por uma boy band, e aproveitem para dar uma boa risada umas com as outras. 2. Qual é a sua visão consciente ou talvez subconsciente de uma boa vida? Você concorda que nós somos o que amamos? 3. Que imãs culturais atraem você? De que forma seus amores estão fora de ordem? 4. Suas práticas de crescimento espiritual têm sido principalmente didáticas, isto é, intelectuais e baseadas no conhecimento? O que você pode fazer para buscar amar mais a Jesus com seu coração? Por exemplo, para mim, é levantar cedo enquanto a casa está tranquila, tomando uma xícara de café, com a minha Bíblia e um diário para escrever minhas orações. 5. Você já lutou por ser como os Gálatas? Tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 13:3. Em outras palavras, você acha que a graça é somente para a salvação, mas não para a santificação? 6. Responda